Imagina que você tem a sorte de ganhar um cruzeiro de 9 dias em um sorteio. Essa mulher teve e ela foi viajar, levou a família junto, só que ela desapareceu dentro do navio. Acharam uma série de coisas dela, a bolsa em um local suspeito, e o mais suspeito de tudo foi que nesse local exato onde essa bolsa dela foi encontrada, a única câmera de vigilância que tinha foi tampada com um mapa do próprio navio. Mas quem foi que fez isso com ela e por quê? Bora ver detalhes desse mistério que já tem 20 anos. Eu sou Thiago Santos e apesar de ter alguns detalhes que podem indicar o que foi que aconteceu com ela, até hoje se tenta encontrar uma explicação sobre o sumiço da Annette Meisner, uma mulher de 37 anos de idade, e resumindo bem rápido a história dela aqui, ela nasceu em 18 de julho de 1967 e morava no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela já tinha se casado uma vez, teve 2 filhos nesse casamento, só que no momento do desaparecimento, no ano de 2004, ela tinha se separado do primeiro marido e estava já há 3 anos com um novo marido que se chamava John. E o detalhe aqui é que quando tudo isso aconteceu, eles tinham acabado de adotar 2 filhos, um de 9 anos e um de 11 anos de idade. Até onde se sabe, o casamento deles era bem tranquilo, eles tinham um relacionamento relativamente bom, tanto que eles tinham acabado, de adotar essas 2 crianças, só que o que estava incomodando o casal era uma dívida que eles tinham. Dívida essa relacionada com a casa deles, no valor de mais ou menos $250 mil. Só que antes que a gente pense que isso pode ter influenciado de alguma forma no desaparecimento, segundo notícias lá da época, eles tinham acabado de conseguir um acordo com o banco e eles não iam mais ser despejados dessa casa. Então, para a própria família, não faz muito sentido ela querer desaparecer por conta própria, já que eles tinham acabado de conseguir esse acordo, tava tudo certo. Mas enfim, apesar dessas dívidas aí, eles estavam seguindo a vida deles normal, tinham até aberto um negócio de suplementos alimentares, alguma coisa desse tipo. Beleza, isso aí foi só um resumo rápido aqui, só pra gente entender mais ou menos o cenário da família. Foi então que no meio de 2004, ela recebeu a informação que tinha ganho esse cruzeiro de 9 dias pela costa do México. Esse cruzeiro era para acontecer entre o final de novembro e início de dezembro de 2004. A família ficou muito feliz e eles se organizaram para ir. O John, o marido da Annette, resolveu ficar em casa com as 2 crianças que eles recém tinham adotado. E a Annette então convidou a filha dela, chamada Danielle, de 17 anos de idade, que era filha lá do primeiro casamento dela. E ela também chamou os pais dela para irem. E viajaram então os 4. O John ficou em casa lá no Wisconsin. Aí eles embarcaram no navio na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e foram mar adentro em direção à costa do México. E não foi nos primeiros dias que esse desaparecimento dela aconteceu. Então, por isso, tem alguns detalhes importantes que aconteceram durante esses dias de viagem. Primeiro que tanto a Annette como os pais dela gostavam de jogar bingo. E praticamente toda noite, eles eram vistos lá na área de jogos do navio, onde aconteciam bingo e também outros jogos. E eles ficavam lá até tarde da noite e tá tudo certo. Ela também ia várias vezes com a Danielle, de 17 anos, cantar em um karaokê que tinha nesse navio. E para resumir, foi assim que os dias foram passando aí durante essa viagem pela costa do México. Depois do desaparecimento da mãe, é que a filha contou que tinha um cara que se aproximou da mãe algumas vezes durante esses dias, que era no mínimo suspeito e a gente já chega nessa parte. Fato é que foi no último dia da viagem que o desaparecimento acontece. No dia 4 de dezembro de 2004, na tarde do dia 4, início da noite, a Annette e a Danielle foram mais uma vez cantar naquele karaokê, curtir esse último dia de viagem e, pra fechar a diversão, ela combinou com os pais dela para eles irem de novo uma última vez jogar bingo de noite. Eles combinaram de se encontrar lá na sala de jogos ao redor das 10 horas da noite, só que a Annette comentou com os pais que ela ia um pouquinho mais cedo para lá para conseguir um lugar melhor, já para sentar, conseguir uma mesa melhor. E às 9h30 mais ou menos, os pais dela chegam na sala de jogos e procuram por ela e não encontram. Mas como ainda não era 10 da noite, eles resolvem esperar mais um pouco, passa das 10 e nada de ela chegar e aí sim eles já começam a ficar preocupados. E alguns minutos depois, às 10h10 da noite, aí que a situação piora de vez, porque no alto-falante do navio, eles ouvem o nome dela ser chamado. Eles vão então atrás para entender por que tinham chamado a filha deles e eles descobrem que a bolsa dela tinha sido encontrada jogada no chão do navio, em uma área mais longe, assim, que era uma área para fumantes, tipo uma sacada ali, uma varanda, alguma coisa assim. Isso para os pais já foi muito estranho, porque eles contaram que a Annette era totalmente contra cigarro, então eles não entendiam o motivo, o que ela tinha ido fazer ali nessa área. A bolsa dela também estava arrebentada e papéis e anotações que ela
tinham ali dentro estavam espalhadas por todo o chão, o que claramente indica, né, que teve algum tipo de briga ali, algum confronto. E depois disso teve uma sequência de erros. Primeiro, que o navio não parou imediatamente depois que esse desaparecimento foi notado. Depois que acharam a bolsa dela, né, ele seguiu navegando normalmente, nem diminuiu a velocidade. Então, se ela tivesse por algum motivo caído na água, eles acabaram se distanciando cada vez mais do ponto onde isso poderia ter acontecido. No momento que acharam a bolsa, o navio estava mais ou menos a 40 quilômetros da costa da cidade de Ensenada, no México, e a 190 quilômetros da cidade de San Diego, na Califórnia. E como o cruzeiro já estava terminando, eles iam desembarcar no dia seguinte, ele já estava seguindo de volta para os Estados Unidos. O pai da Annette ficou muito nervoso porque ninguém se preocupou em isolar aquela área, né, impedir que as pessoas passassem por ali, contaminando a cena e apagando pistas. Todo aquele ponto ali ficou aberto e os outros passageiros caminhavam por ali, estavam circulando por lá sem nenhum problema. E a única coisa que podia revelar o que tinha acontecido ali naquele ponto era uma câmera que apontava exatamente ali para essa área onde a bolsa foi encontrada. Mas qual que é o problema? Uma folha de papel amassada tinha sido colocada em cima dessa câmera. E segundo fontes, era um pedaço do mapa do navio que estava amassado. Bom, levou algumas horas para que as buscas realmente começassem. Algumas horas não, na real foram 4 horas depois só, às 2 horas da madrugada, que a guarda costeira dos Estados Unidos foi acionada. E aí as buscas começaram a ser feitas no mar. E resumindo, as buscas aconteceram por 16 horas. Só que nenhum sinal dela foi encontrado na água. E também já tinha passado muito tempo desde as 10 horas, então a chance era muito baixa. Mais tarde, agentes do FBI entraram no navio e quando os outros passageiros foram desembarcando, eles começaram a fazer perguntas, fizeram algumas entrevistas com algumas pessoas, só que não chegaram a nada significativo, ou pelo menos nada foi divulgado, né, pelas autoridades. A única coisa que eles conseguiram determinar mesmo é que ela tinha sido vista pela última vez por volta das 9h30 da noite passando pelo cassino do navio. E também, de alguma forma, eles conseguiram descobrir que ela tinha consumido, durante todo o dia 4, 2 ou 3 drinks, bebidas, né? Provavelmente eles descobriram isso pelo histórico do cartão dela. Mas isso indicava então que ela não estava fora de si, pelo menos não estava fora de si por ter consumido muito álcool, que foi uma hipótese que foi levantada. Algumas gotas de sangue também foram encontradas perto de onde estava a bolsa, mas não se sabe por que elas acabaram não sendo analisadas. E aí a polícia conversa com a filha e vem aquele detalhe que eu já falei antes. A Danielle disse que teve um cara mais velho que tentou se aproximar da mãe várias vezes durante esses dias de viagem. Elas até chegaram a falar isso para a segurança do navio, só que a Danielle disse que não foi dado muita importância para essa reclamação delas. E aí começam a surgir as teorias. A polícia levantou a possibilidade de ela ter pulado do navio, né, por conta daquelas dívidas e tal, só que nem para a filha e nem para os pais dela isso fazia muito sentido porque ela estava feliz naquele momento. Eles tinham feito aquele acordo com o banco e não fazia sentido nenhum ela ter pulado porque tinha um papel na câmera. Alguém tentou esconder o que ia acontecer ali. O cara que encontrou a bolsa dela também passou a ser investigado, só que o FBI mais tarde disse que ele não tinha nada a ver com a história e ficou por isso. A última e mais importante pista veio de um casal de idosos que também estava viajando no navio. Eles relataram ter visto ela conversando com um membro da tripulação do navio, um cara que trabalhava lá. E esse cara se descobriu que trabalhava exatamente no bingo, ou seja, ele já tinha visto ela nas noites anteriores. Por câmeras de segurança, esse relato aí foi confirmado. Ela realmente conversou com esse cara, mas ele foi chamado, foi interrogado, mudou até a versão dele várias vezes e não teve jeito de a polícia relacionar ele com o desaparecimento. Simplesmente só tinham, né, aquelas imagens deles conversando e não tinha nada demais nisso. A câmera que poderia mostrar alguma coisa lá daquela área lá de fumantes estava tampada. Não conseguiram nada que incriminasse esse camarada, apesar de ele ter sido um dos principais suspeitos lá do navio. O marido da Annette e os pais criticaram muito a investigação, o pessoal do navio também por eles não terem parado, não terem isolado aquela área e também os supostos erros na investigação, que a família diz que não poderiam ter acontecido de jeito nenhum. Em julho de 2005, ela foi declarada oficialmente morta e o marido até depois disso processou a empresa responsável pelo cruzeiro. E tudo termina assim, ninguém sabe se ela caiu, se ela foi jogada, se alguém mal intencionado do navio mesmo pode ter feito alguma coisa com ela. Como essa história terminou, acho que vai ser sempre um mistério.